Muito boa noite a todos. É sempre uma grande satisfação podermos compartilhar alguns momentos para refletir acerca dos ensinos dos espíritos, acerca de temas da nossa querida codificação espírita. Nós falaremos hoje, né, sobre o não são os que gozam saúde, que precisam de médico, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, os itens 11 e 12. Mas, como veremos, nós vamos ampliar um pouco os nossos estudos, esse estudo, e vamos ir além desses dois itens. Uma questão que precisamos sempre ter em mente, em todo e qualquer estudo relacionado com as palavras de Jesus, ou até mesmo da codificação espírita, é que as palavras elas são direcionadas para nós, espíritos compatíveis com o mundo de expiações e provas. Certo? Então, nós não podemos generalizar que essas palavras são direcionadas para todo e qualquer categoria de espírito, nível evolutivo. Porque esses ensinos, eles falam para espíritos com uma determinada gama de necessidades, e essas necessidades são aquelas que nós, espíritos nessas condições, precisamos para aprimorar a nosso entendimento e a nossa compreensão. Então, todas as vezes que nós esquecemos dessa premissa básica no estudo de Jesus e da codificação, aí há uma possibilidade de incorrermos em algum erro, de incorrermos em equívocos no nosso entendimento. Então, entrando no tema propriamente dito, então nós gostaríamos de conduzir esse estudo. Nós veremos que selecionamos vários segmentos de texto do nosso livro base, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, para o desenvolvimento do nosso estudo. Então vamos começar com um item que está mais diretamente relacionado com o tema da nossa palestra. Então diz Jesus, né? Estando Jesus à mesa em casa desse homem, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Então, em um evento em que Jesus estava presente na casa de determinada pessoa, vieram então os publicanos e gente de má vida, segundo, é claro, a denominação de alguns, certo? Então, publicanos eram os cobradores de impostos, e a gente de má vida, gente de má vida. Então, eles colocavam todos no mesmo cadinho. E os cobradores de impostos, como até nos nossos dias, também não são bem vistos, né? Pelo menos não são assim queridos da sociedade, especialmente quando os impostos são sobretaxados. Mas, diante dessa situação, fez os fariseus, então, percebendo, né, a presença de publicanos e do que eles denominaram gente de má vida, dissessem aos discípulos: Como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Lembrando que os fariseus eram uma casta de doutores da lei, que também eles se consideravam como os entendidos das escrituras sagradas. Então, na opinião deles, eles que entendiam das escrituras e os outros não tinham assim um entendimento tão preciso acerca das escrituras. Claro que isso era na opinião dos fariseus. Só que Jesus ouviu esse comentário dos fariseus para com seus discípulos e Jesus mesmo respondeu: Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, nós podemos abordar essa questão, né, essa análise, sob dois pontos de vista. Um é realmente médico no sentido de restabelecer a saúde de alguém. E outra é também no sentido de
eh, trazer assim um alento para as dificuldades, certo? E também, é claro, em uma orientação para que o indivíduo possa desenvolver a sua vida da melhor forma possível. Então, nós podemos analisar das duas formas. Agora, quando nós vemos publicanos e fariseus, essas terminologias elas são muito voltadas para aquela época, né? Publicanos, fariseus. Mas como nós aprofundando essa questão, nós podemos analisar os publicanos, certo, gente de uma vida, como aqueles que buscam alguma coisa, certo? Enquanto que os fariseus seriam os orgulhosos. Então, nós temos publicanos e gente de má vida como aqueles que necessitam de auxílio, e os fariseus como os orgulhosos. Porque então nós conseguimos relativizar o ensino de Jesus para a nossa para a atualidade. Porque hoje quem são os publicanos? Quem são os fariseus? Né? De uma forma absoluta. Então, nós percebemos que não é diretamente aplicável. Mas quando nós relativizamos isso, e aí vai ser válido para todos os ensinos de Jesus, porque é sempre uma referência a esses pobres e ricos, como se os ricos estivessem fadados ao inferno, né? Usando uma terminologia coloquial. E os pobres, de forma geral, estivessem fadados à salvação, mas não é bem assim, porque nem todos os ricos vão para o inferno e nem todos os pobres serão salvos. Então, existe uma categoria específica de comportamento do espírito, tanto direcionando para o inferno, entre aspas, que seriam as dificuldades, e a salvação, que seria já uma condição mais amena de existência. Então, aí nós vamos para o nosso, para efeito didático, de chamar esses que seriam os fariseus ou os ricos, na conotação que é trazida nos ensinos, como os orgulhosos, e os publicanos, gente de má vida, ou pobres, como aqueles, numa terminologia também didática, aqueles que são que buscam a luz, buscam o auxílio. Então, nós vamos então conseguir analisar os ensinos de Jesus e trazer para o dia de hoje, certo? Porque, novamente repetindo, não é porque o indivíduo é rico que ele vai para o inferno, nem porque ele é pobre que ele está fadado ou que ele será salvo. É toda uma questão de posicionamento do indivíduo com relação à sua existência. Então, na continuação, nós temos o item 11, em que Kardec já traz uma primeira análise sobre essa passagem, ou essa passagem de Jesus, onde Kardec diz o seguinte: Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Assim, trazendo para o nosso, para a atualidade, o nosso entendimento de hoje, porque como nós vivemos em um mundo de expiações e provas, todos nós somos necessitados, certo? Porque todos nós necessitamos de consolação, independente se o indivíduo é rico ou se o indivíduo é pobre, porque vivemos em um mundo de expiações e provas. E espíritos da nossa categoria, a premissa básica é que estamos envolvidos com processos expiatórios e processos de prova também. Mas só que nesse nível especificamente, as situações de provas, se assemelham muito com as situações de expiação. Então, é muito difícil de conseguir identificar se determinada situação em que determinada pessoa está vivenciando, se aquilo é uma prova ou uma expiação, em decorrência dessa semelhança de situações entre provas e expiações, apesar de uma ser decorrente, né, de uma necessidade do espírito e a outra ser decorrente de uma escolha
prévia do espírito por vivenciar esta ou aquela situação. Então, todos nós somos necessitados de consolação. Por isso que quando nós vamos olhar pobres e os deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, aí vamos ver que esses pobres e deserdados, naquela interpretação que nós colocamos, são aqueles que buscam a luz. Porque aqueles que buscam a luz, naturalmente, eles já se colocam em uma situação mais de humilde, de mais humildade. Então, por isso que essa colocação de pobre e deserdado, ele tem assim, ele descreve de uma forma mais clara a situação do espírito. Tanto que na sequência, Kardec diz: dois cegos dóceis e de boa fé. Então, essa situação está sempre relacionada com aqueles que são dóceis e de boa fé, que nós utilizamos uma terminologia coloquial de buscadores de luz, aqueles que buscam, né, um pouco de luz para as suas para o entendimento da sua existência enquanto espírito. Então, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos. Então, aqui Kardec já traz a terminologia dos orgulhosos, fazendo essa contraposição aos dóceis e de boa fé, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. E aí que entra essa característica principal dos orgulhosos, como nós falamos, todos nós necessitamos de consolo, todos nós, independente, certo? Por melhor condição de vida que determinada pessoa esteja, ela será necessária, ela necessitará de consolação em decorrência das mazelas da vida e, inclusive, das dificuldades da organização física. Então, por isso que ninguém pode se abstrair dessas dificuldades e também se abster, né, da dificuldade ou do sofrimento. Só que os orgulhosos julgam que nada precisam, certo? E possuem toda a luz. Por isso que nós também utilizamos a terminologia de buscadores de luz, né? E aí é interessante que Kardec se utiliza dessa passagem de Jesus para trazer um conceito sobre a mediunidade, para um esclarecimento acerca da mediunidade. Então, ele diz o seguinte: essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Então, Kardec utiliza a mediunidade em si, porque lembrando sempre que o conceito ou toda a ideia de mediunidade, como foi trazida pela codificação espírita, na época da codificação espírita por Kardec, era uma situação nova, certo? Apesar da mediunidade ter sempre sido conhecida pela humanidade, mas de forma tão estruturada como nós encontramos na codificação, aquilo era uma novidade. E aí Kardec, então, aproveitou essa passagem de Jesus para trazer o conceito principal da mediunidade como a, a comparação com o médico. Então, não são os sãos que necessitam de médico. Então, a mediunidade em si faria esse papel de médico em termos de trazer esclarecimento, certo? Então, quando nós saímos do conceito da enfermidade propriamente dita, mas dos buscadores de luz em termos de entendimento, em termos de conhecimento e também, é claro, de consolação, aí nós vamos encontrar na mediunidade um fator assim muito importante para todo esse processo.
E aí, então, e por isso Kardec utiliza lá a passagem de Jesus, certo? Quando ele fala de não são os sãos que necessitam de médico. Então, não são apenas aqueles que têm maior merecimento que necessitam da mediunidade. Inclusive, o que, utilizando ali as palavras de Kardec, as pessoas indignas. Então, todos necessitam do médico nessa conotação. Então, por isso que a mediunidade ela não se encontra apenas naqueles que são merecedores de serem médiuns. E isso também é importante para nós, porque quem iria avaliar se tal determinada pessoa era merecedora da mediunidade ou não? Então, eu, enquanto médium, por exemplo, quem vai avaliar se eu sou merecedor ou não, certo? Baseado no princípio de que Jesus disse para não julgueis, para não ser julgados. Então, quando existe essa análise em que alguém não merece ser médium, então aqueles que julgam já estão incorrendo em um equívoco significativo, porque estão se colocando na posição dos fariseus. É isso que nós precisamos lembrar, certo? Em, quando eu me coloco, eu estou me posicionando como um fariseu ou estou me colocando como um publicano lá na conceituação de orgulhoso e de buscador de luz que nós colocamos. Então, nós precisamos muito tomar cuidado para não nos colocarmos na posição dos fariseus, porque aquele que se coloca nessa posição muitas vezes não se percebe, não percebe que está tendo um comportamento equivalente ao comportamento que os fariseus tiveram. Então, nessa colocação de Jesus, ele abre espaço para que todo e qualquer pessoa possa ter o auxílio necessário, receber o auxílio necessário. E novamente ressaltando, independente se é rico ou se é pobre, certo? Porque no final das contas, todos nós sofremos em um mundo de expiações e provas, todos nós temos as nossas dificuldades. Mas, na continuação desse item, Kardec traz uma análise brilhante acerca da mediunidade, traz esclarecimentos muito necessários para todos nós, e por isso que nós deixamos o convite para que depois todos nós acessemos lá a esse item e terminamos para terminarmos a leitura do item 11, que é realmente necessária. Mas para o estudo de hoje, nós gostaríamos de eh, abordar de uma forma diferente, né? Analisar quem necessita de médico, certo? Quem necessita de médico. Para nós entendermos, porque né, nós estamos pautando o nosso estudo muito nessa distinção entre orgulhoso e buscador de luz, para usar essas terminologias assim mais direta, tá? Ressaltando isso. Então, por isso que na continuidade nós gostaríamos de trazer a questão dos que necessitam de médico. E aí, para isso, nós vamos recorrer no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sob o título A Candeia Debaixo do Alqueire, mas no item que fala por que Jesus fala por parábolas, certo? Que está lá no item 3. É muito interessante essa passagem e que nós vamos ler e depois nós vamos fazer primeiro uma leitura e depois vamos analisar de forma mais detalhada. Existe o seguinte: seus discípulos, aproximando-se, lhe disseram: por que lhes falas em parábolas?
E respondendo-lhes, ele disse: É porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes foi dado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Então, como nós falamos, vamos analisar de forma mais detalhada essa questão. Seus discípulos, aproximando-se, lhe disseram: Por que lhes falas por parábolas? Então é interessante quando nós percebemos essa pergunta que os apóstolos ou discípulos dirigiram a Jesus, porque nós vemos que Jesus não falava por parábolas para todos. Porque é um entendimento, às vezes, comum que as pessoas da época não tinham condições de receber o ensinamento. Mas nós vemos que tinham sim, certo? Não necessariamente todo mundo, mas pessoas da época tinham condições de receber o ensinamento. Tanto que, para os discípulos, eles, em determinado momento, estranharam que, para as pessoas em geral, Jesus utilizava as parábolas como ferramenta. E aí Jesus disse: É porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes foi dado. Então é claro que quando nós lemos, né, a vocês foi dado, a eles não foi dado, no primeiro momento parece que alguns eram privilegiados e receberam de alguém, né, de um ser superior, a possibilidade ou a capacidade de entender os mistérios do reino dos céus. Mas como nós sabemos que esses privilégios não existem, então essa capacidade de conhecer os mistérios do reino dos céus, e os outros não tinham essa capacidade, era decorrente de quê? Do esforço pessoal de cada um, certo? Então, esse esforço pessoal e a busca e uma posição para receber o ensinamento facilitava o entendimento. Então, e também nós vamos supor que Jesus não chegava para a multidão, falava a parábola e pronto, encerrava aí. As parábolas apenas foi o que ficou registrado e que hoje nós temos acesso. Mas Jesus discursava para a plateia. Então, Jesus apresentava a parábola como uma ferramenta didática e ali ele trabalhava em- o conceito em cima da parábola. Só que para os discípulos, ele não precisava utilizar essa ferramenta didática. Então, o ensinamento ele era mais direto, sem usar imagens, sem usar figuras de linguagem. Então, era assim, o ensinamento ficava muito mais claro, de uma forma bem mais abrangente do que utilizar de subterfúgios como figuras de linguagem para trazer um conceito que a princípio seria mais direto, né? Então é nesse sentido que vamos entender que não foi dado. Então nós temos o seguinte: Jesus não falava por parábolas para todos, os discípulos recebiam um ensinamento direto, e segundo, ele não soltava apenas a parábola, ele explicava o conceito utilizando uma historinha, utilizando figuras de linguagem. E aí nós começamos a perceber porque os buscadores de luz, eles iam até Jesus para sorver aquele ensinamento, porque buscavam compreender a profundidade do ensinamento e não apenas, né, a superficialidade. Porque quando se aprofunda no ensinamento, ele é bem mais trabalhoso, né, para entender. Requer mais daquele que ouve a atenção para que seja capaz de compreender o que lhe é dito. Porque quando nós pensamos em processo evolutivo,
nós devemos compreender como um aprimoramento do entendimento sobre questões espirituais, sobre a nossa própria natureza espiritual, certo? E é claro que, como é um tema, né, a nossa natureza espiritual, que nós não temos acesso direto, como as questões materiais, então há uma dificuldade de entendimento. Então, por isso que Jesus utilizava a parábola, que trazia uma historinha, né, do dia a dia do indivíduo, vamos dizer, uma historinha mais material, certo? Mais acessível para o entendimento da população. E ali ele tratava, né, com uma certa superficialidade o conceito de natureza espiritual. Enquanto para os discípulos, ele já trazia os conceitos da natureza espiritual de uma forma mais direta, de uma forma mais clara. E aí ele continua: falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Então, esse ver, vendo e não veem, ouvindo e não ouvem, nós precisamos trazer para nós, certo? Ver e não ver, ouvir e não ouvir, significa que o indivíduo está assistindo, a partir do momento que o indivíduo não é surdo, as palavras lhe chegam até o ouvido, mas ele simplesmente se recusa a compreender. Ele se recusa a prestar atenção para tentar entender o que o indivíduo, o divulgador, está falando. Certo? Não estou por divulgador, não apenas divulgador espírita, mas todos os divulgadores de boa fé sobre que traz, né, ensinos sobre a boa nova, seja o ensinos de Jesus ou seja os ensinos da codificação espírita. Então, o que nós precisamos analisar em nós mesmos, se nós estamos vendo o que é para nós vermos e se estamos ouvindo realmente o que é para nós ouvirmos. E aí se encontra a questão da profundidade do estudo. Porque, como nós falamos, quando fica mais superficial, é mais fácil. O indivíduo que está assistindo o estudo, ele não demanda muita atenção. Quando fica na parte das historinhas, certo? Então, é tudo baseado em historinha, tudo baseado em exemplos simplistas. Então, é Jesus falando para aqueles que veem e não veem, ouvem e não ouvem. Porque se aprofundar, o indivíduo deixa de prestar atenção, certo? Mas mesmo assim, nós vemos a dificuldade, porque Jesus fala, nem compreendem. Então, quando se trabalha na superficialidade e busca-se analisar questões espirituais sob a ótica material, e aí nós estamos falando de uma superficialidade. Primeiro, há uma dificuldade de compreensão do ensino, daquilo que se deseja passar, e, os que assistem ficam mais na superficialidade. Tanto Jesus quanto a doutrina espírita, eles vieram para mudar os paradigmas da sociedade, certo? Claro, com relação a comportamento e também com as questões espirituais. Então, uma quebra de paradigma não é algo trivial, porque nós nos ressentimos todas as vezes em que há uma necessidade de quebrarmos os paradigmas que regeram a nossa vida durante anos, durante décadas. E aí nós temos uma aversão natural para novos ensinos, para novas ideias. Isso é algo já comprovado, certo? Que nós temos uma aversão natural para o que é novo, para entendimentos novos, para ideias novas. E
a codificação espírita, ela veio trazer, né, conceitos novos, abordagens novas para, por exemplo, os ensinos de Jesus, que Jesus falou por parábolas, certo? A doutrina espírita, apesar de ela usar as parábolas de Jesus, ela busca também apresentar o conceito sobre a natureza espiritual de uma forma mais direta. Então, nós podemos dizer o seguinte: que a doutrina espírita vem falar para nós a, a forma ou como Jesus falava para os seus discípulos. Então, quando nós pensamos em sermos discípulos de Jesus, nós precisamos pensar em aprofundar o nosso entendimento. E é essa mudança de paradigma. Então, a codificação espírita ela veio fazer uma ruptura entre o entendimento antes da codificação e para o entendimento depois da codificação. E aí nós precisamos deixar essas historinhas, certo? Não as parábolas, eu estou falando as historinhas de forma geral, em que nós ficamos presos ainda, aquelas abordagens mais simplistas, para nos dedicarmos ao estudo mais aprofundado da codificação e de todo esse material que os espíritos nos trouxeram. E continuando, né, essa passagem de Jesus. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando diz: Vocês ouvirão com os ouvidos e não ouvirão, olharão com os olhos e não verão. Pois o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. E eles fecharam os olhos para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, seu coração não compreendam, e convertendo-se, eu não os cure. Então, quando nós vamos ver lá, né, não são os sãos que precisam de médico, e que nós falamos, então, publicano, pessoas de má vida, pobres, são os buscadores de luz. Então, os buscadores de luz são aqueles que mantêm os olhos abertos, os ouvidos dispostos a ouvir coisas novas, prestar atenção em interpretações novas, largar um pouco toda uma estrutura que já está de conceitos e ideias que já está arcaica, e que nós precisamos, então, dessa nova atualização. Kardec, ele bem disse que nós espíritas, precisamos nos manter par a par com o conhecimento, certo? Com o avanço do conhecimento. E nós já estamos no século XXI. Então, a interpretação dos ensinos espíritas, elas precisam deixar o século XX, o século XIX e o século XX, para o século XXI, em que já houve uma mudança significativa do conhecimento humano. Hoje nós já temos ferramentas disponíveis, por exemplo, como a inteligência artificial. E essa ferramenta ela está livre, ela tem a parte paga, certo? Para a utilização de ferramentas mais avançadas dessa inteligência artificial, mas para o estudo mais básico, né, que nós utilizaríamos, por exemplo, para os nossos estudos espíritas, esse é gratuito, então está ao alcance de todos, de qualquer um que tenha um celular, um computador e acesso à internet. Então, isso é gratuito. Nós apresentamos no nosso canal já alguns cursos em que nós abordamos o uso da inteligência artificial no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, certo? Em que nós vemos como nós podemos utilizar uma ferramenta hoje, atual, para o nosso aprimoramento no estudo da nossa codificação, tão querida para nós, mas nós precisamos atualizar o entendimento. Então, nós podemos dizer o seguinte, né? Que na codificação nós temos a verdade, né?
vamos dizer, para o nosso nível, a verdade absoluta. Só que o nosso entendimento sobre a codificação, ela é uma verdade relativa, porque ela é relativa ao nível de conhecimento que eu tenho. Sempre assim, certo? Isso é válido para tudo e qualquer coisa, inclusive para a codificação. Então, ao entendimento, né, a minha verdade relativa, porque aí no final cada um de nós tem a sua verdade relativa, porque cada um analisa de acordo com a capacidade individual, essa verdade ela precisa ser aprimorada com o tempo. Então, nós nos atemos muito ainda em textos do século passado, meados do século XX, por exemplo, né? E alguns companheiros ainda se utilizam de textos anteriores à codificação, né? Anteriores, inclusive, a Jesus. Nós vemos alguns, né, se debatendo com textos que são anteriores a Jesus. Então, fomentando, né, fazendo a manutenção dessas ideias já arcaicas, retrógradas. Então, nós precisamos atualizar, fazer uma atualização da nossa interpretação para o século XXI, trazendo ideias novas, buscando ferramentas novas, trazendo o que a tecnologia nos proporciona. E deixarmos, então, a preguiça de lado e deixar os estudos assim, aquele de água morna, né? E tanto quem assiste quanto o divulgador precisa alavancar os seus estudos, o seu entendimento, no sentido de aprimorar um pouco mais o entendimento, para que nós passemos a ver e ouvir, certo? O que é novo, o que é necessário para nosso avanço evolutivo, né? Para o nosso processo evolutivo. No capítulo sexto do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o Cristo Consolador, o jugo leve. E aí diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então veja bem, para nós podermos fazer uso do jugo leve, né? Desculpa, o jugo suave e o fardo leve, nós precisamos ir a Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, esses que vão a Jesus, que seriam os pobres de espírito, que seriam lá, né, os publicanos e as pessoas de má vida, mas que buscaram Jesus, e isso é válido também para aqueles que se encontram na condição de fariseus, mas que iam até Jesus, certo? Deixando aquela posição de orgulho e buscando um pouco de luz, esses é que estarão em condições de quê? De serem atendidos pelo médico a que Jesus se refere, lá no primeiro item que nós lemos. Então é preciso ir até Jesus, certo? E por isso que é importante, né, esse entendimento, esse estudo, né, mais aprofundado sobre essas questões e utilizando várias passagens de Jesus, que é para nós vermos que a nossa posição não necessariamente é daquela que busca a posição que busca a luz, certo? Porque nós utilizamos muito uma forma coloquial, mas não necessariamente essa forma coloquial de expressão está relacionada com a nossa condição interior. Porque, como nós falamos também, a posição de fariseu, que se considera já numa posição avançada,
não necessariamente se coloca na condição de ouvir e de ver. Isso é uma análise profunda que todos nós, cada um de nós espíritas, precisamos nos fazer. Porque durante muito tempo, e eu lembro quando eu comecei na doutrina espírita, eu ouvi muito isso, colocações do tipo que nós estamos na faculdade do espírito, nós espíritas estamos na faculdade do espírito, que nossos irmãos precisam ainda disso ou daquilo e nós não precisamos mais. Então, são colocações que vão exacerbando o nosso orgulho, e aí nós acabamos considerando que nós somos, já estamos realmente na faculdade do Espírito. Mas não estamos, certo? Porque os fariseus também se consideravam lá na faculdade das Escrituras. É isso que precisamos ter em mente. Não é porque somos espíritas que estamos já em um nível evolutivo de entendimento elevado. Assim como os fariseus, pela passagem de Jesus, fica claro que, apesar deles acreditarem que estavam em uma condição avançada, eles não estavam, certo? Então nós precisamos, né, recolher a nosso orgulho, trazer a nossa humildade para sabermos que não compreendemos a codificação em grande profundidade, para que possamos continuar avançando e atualizando os nossos estudos já com conteúdos, conceitos do século XXI. É fácil? Não é fácil. Não estamos dizendo aqui que seja um trabalho trivial. O trivial é ficar nas historinhas, sempre aquela superficialidade. Tá? Isso é o trivial, isso é fácil. O aprofundamento não é fácil. Mas ter olhos de ver e ouvidos de ouvir não é tarefa fácil. É necessário humildade. É isso que nós precisamos pensar. Não é fácil por quê? Porque eu preciso me colocar em uma posição de humildade para tentar entender com assim um novo olhar aquilo que está sendo trazido para mim através de um estudo ou através de uma releitura de uma passagem da codificação espírita. Então, todas as vezes que nós lemos algum texto da codificação, nós precisamos nos colocar nessa posição de humildade, sabendo que nada sabemos e analisando com um novo olhar aquele conteúdo, certo? Indo até Jesus de uma forma humilde, indo até a codificação como de uma forma humilde. Eu não entendo a codificação. Eu preciso entender, eu preciso me aprimorar e com isso eu preciso buscar novos conhecimentos. E com isso, atualizando o entendimento, já trazendo para o século XXI, para os conceitos disponíveis no século XXI. E a inteligência artificial é uma ferramenta assim muito importante para um avanço, né, de entendimento. E no item 2, ainda do capítulo 6, temos o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados. Então, o que Kardec colocou aqui, isso já é uma colocação de Kardec, é, é o que todos nós passamos. Por isso que nós falamos lá atrás que não, assim, não é porque é rico ou pobre que um necessita e o outro não necessita. Todos nós passamos por miséria, que não necessariamente seria uma miséria financeira, mas uma miséria de espírito, por exemplo, ou uma miséria emocional. Então, todos nós temos isso. Todos nós temos decepções, todos nós temos dores físicas e todos nós temos perda de seres amados. Então ele diz: todos os sofrimentos encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens.
Então, a consolação, ela está nessa certeza da fé no futuro, ou a certeza do futuro, ou a fé no futuro. E eu só consigo alcançar uma fé no futuro a partir do momento que eu consigo acompanhar o avanço do conhecimento. Porque a fé raciocinada é isso. Esse é o princípio da fé raciocinada, certo? Em que em todo momento meus conceitos eles são comparados com o conhecimento do momento. E nessa comparação, nós vamos aprimorando o entendimento, nós vamos aprimorando essa fé no futuro. Porque sai da fé por pura fé, né, aquela fé cega, e entra para uma fé que é trabalhada, certo? É trabalhada através do estudo, é trabalhada através do entendimento. E aí vai entrando, é claro, na justiça de Deus. Então, todas as vezes que nós temos medo, então nós percebemos que nossa fé ela é vacilante, que ela ainda não é uma fé bem estabelecida. E regra geral, mesmo que nós acreditemos que nós já temos uma fé bem estabelecida, nós não temos. Haja vista o que aconteceu durante o período de pandemia, que até no seio dos espíritas houve uma comoção muito grande, né? Nós percebemos dificuldades muito grandes de muitos companheiros da lide espírita, demonstrando que a fé no futuro ainda é vacilante, que essa confiança na justiça de Deus ainda é vacilante. Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido. E Kardec continua: sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Então, isso deve servir para nossa autoanálise, certo? Vamos lembrar do nosso comportamento, de como nós nos conduzimos durante o período de pandemia, que foi um período em que nós saímos da zona de conforto, porque vivíamos numa zona de conforto, né? Nós tínhamos aquela vida, e aí íamos para a casa espírita, íamos trabalhar, aquela continuidade, alterações, mas nada assim muito significativo. Então, as nossas crenças, os nossos paradigmas não estavam em xeque. E, de repente, durante a pandemia, tudo aquilo se transformou. Nossa vida, assim, né, literalmente ficou de cabeça para baixo. Então, tudo se transformou. Nós saímos da nossa zona de conforto. Então, quando sai da zona de conforto, aí a nossa condição ela surge, porque, né, todas eh, aquelas posturas enganosas que nós temos com relação a nós mesmos, elas se desfazem. E aí nós conseguimos enxergar a nossa natureza de uma forma mais clara. Então, isso é válido para nosso entendimento. Quando Kardec diz: as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Então vamos analisar como foram essas aflições, se realmente caíram com todo o peso ou nós conseguimos manter assim a tranquilidade, confiantes na justiça de Deus e com fé no futuro. Então, esse período ele tem que ser útil para nós de alguma forma. E ele pode e deve ser utilizado como uma ferramenta para o nosso próprio autoconhecimento. Na continuação do capítulo 6, nós temos o Instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de Verdade, em que o Espírito de Verdade ele trouxe uma comunicação muito interessante.
Mas como já estamos aqui, né, um pouco avançado na hora, nós vamos deixar isso como trabalho de casa, para depois nós lermos esse item 5 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo em casa, e vamos pular alguns slides nossos que nós trouxemos aqui, né? Então nós temos, mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Então veja bem, quando o Espírito de Verdade diz: os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, isso significa que nós estávamos nesse caminho, ou muito próximo desse caminho. Então, pelas nossas escolhas, é que enveredamos pelas ásperas sendas da impiedade. Isso é importante para nos posicionarmos com relação a esse processo evolutivo, em que nós nos encontrávamos num caminho que ia nos conduzir ao reino do Pai. Então, nós já estávamos nesse caminho, certo? Mas em decorrência da nossa ingratidão, as palavras ali do Espírito de Verdade, nós acabamos enveredando pelas sendas da impiedade, tá? E isso, né, nos traz uma reflexão profunda, porque o que nós precisamos é refazer esse caminho, retornar para o caminho reto e largo, que nós já estávamos lá. Mas por opção, pelas nossas escolhas, nós enveredamos nas sendas da impiedade. E aí ele fala: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Então veja bem, trevas da inteligência é dificuldade de entendimento. Não são trevas de escuridão, certo? Como luz e escuridão, mas trevas da ignorância, trevas do entendimento. Por isso que ele coloca: não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Então nós precisamos entender que nós estamos nessa ignorância acerca da nossa natureza espiritual e buscar de uma forma correta o facho que a clemência divina nos coloca nas mãos. Que facho é esse? É a codificação espírita, que vem clarear o nosso caminho. Mas, né, para utilizar esse facho de uma forma adequada, nós precisamos fazer um grande esforço para aprimorar o nosso entendimento, para entender o que eles querem trazer para nós. Aí nós vamos pular esse slide e vamos nesse aqui, que é o finalzinho do texto do Espírito de Verdade. Ele diz: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então veja bem, né, o Espírito de Verdade nos clamando a nos instruir, certo? A instrução, o entendimento é que vai nos reconduzir ao caminho que nos leva ao Pai, tá? Agora, esse alerta que o Espírito de Verdade deixa para nós, esse é fundamental. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Tá bom, porque no cristianismo nós temos os ensinos de Jesus. Mas olha o que eles alertam. São do que ele alerta, na verdade. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, no cristianismo, na doutrina cristã, não estou falando de ensinos de Jesus, tá? Porque Jesus não fundou o cristianismo. Isso é importante nós deixarmos claro.
Jesus trouxe uma filosofia de vida para nós, certo? Ensinos tão fundamentais para a nossa existência. Agora, dos ensinos de Jesus surgiu uma vertente filosófica de pensamento religioso que é conhecida como cristianismo. Só que nessa vertente, ali existe muita inserção humana. Ao longo dos séculos, houve muita inserção nos textos e inserções também no entendimento dos ensinos. E aí, por isso que o Espírito de Verdade fala: são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Quando nós pensamos, analisamos isso e vemos o surgimento da codificação espírita, que é fundamental para limpar esses erros de origem humana e nós ficarmos com o ensino de Jesus, tanto as parábolas que ele dizia para aqueles, né, que não foi dado o entendimento, lá no primeiro slide nosso, quanto para os discípulos, que ele já trazia informação de forma direta. Então, na codificação espírita, nós temos os ensinos de forma direta, tá? Sem usar as historinhas, sem usar toda a ferramenta didática que são as parábolas, apesar de nós encontrarmos as parábolas em O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí o que nós temos com isso? Nós percebemos uma alteração da forma como as leis são apresentadas. Então, até o século, lá até a época de Jesus, nós tínhamos os 10 mandamentos como as leis de Deus. Aí veio Jesus e falou: vou resumir as leis. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui tendes o segundo, que é semelhante a esse: amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando Jesus fala que o segundo é semelhante ao primeiro, ele estabelece uma equivalência. Então, eu não tenho como amar ao próximo sem amar a Deus. Se eu amar ao próximo, eu amo a Deus, certo? Então, nós temos que uma coisa está relacionada com a outra. Alguns dizem que amar a Deus é fácil, mas amar ao próximo é difícil. Mas aquele que não ama o próximo também não ama a Deus. E nós podemos nos colocar, né, todos nós, ou a grande maioria, nessa condição. Nós temos dificuldade de amar ao próximo, então nós também temos dificuldade de amar a Deus. Amar a Deus não é fácil, como muitos pensam, tá? E aí veio o Espírito de Verdade. E ele coloca, né, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Quando nós vamos pegar o amai-vos, nós vamos ver que é assim, uma reorganização do ensino de Jesus. Amar a Deus e amar ao próximo acaba ficando um ensinamento só, porque se eu amar ao próximo, naturalmente eu estou amando a Deus. Então, já o Espírito de Verdade traz o amai-vos, que é o amar a Deus e amar ao próximo, engloba ali no primeiro mandamento, e ele diz: instruí-vos. Esse é o segundo mandamento. Então, há uma alteração na forma como a lei é apresentada. Então, quando nós já vamos para o século XIX, né, lá com a codificação espírita, nós já temos as leis como amar ao próximo como a nós mesmos e a nos instruir, certo? Então, quando nós vemos todas essas parábolas de Jesus que nós, ou melhor, essas passagens de Jesus que nós utilizamos aqui nesse nosso estudo, estão relacionados com a vontade, com a disponibilidade, ou a disposição, melhor dizendo, do indivíduo de se instruir sobre a realidade, a natureza espiritual. Então, por isso que aqueles que precisam de médico, certo? São aqueles que estão disponíveis para o aprendizado,
que estão buscando seu aprimoramento pessoal, mas se esforçando, reconhecendo o quanto necessita para não ter um comportamento de fariseu. Então, nós esperamos que tenhamos trazido material significativo para as nossas reflexões, que possamos, né, utilizar todo esse estudo que nós apresentamos hoje para uma autorreflexão de aprimoramento, certo? E reconhecermos o quanto nós necessitamos aqui buscar a luz, luz do conhecimento.